O anime começa com uma fortaleza flutuante que apareceu do nada, 10 mil metros acima do chão, desencadeando uma guerra interminável entre humanos e monstros. Felizmente para a humanidade, os dragões guardiões, com seus Rangers azul, verde, rosa, amarelo e vermelho, são enviados para confrontar o nefasto exército de monstros para acabar com esta terrível batalha que se tornou parte da disputa semanal de domingo, a qual tem atraído multidões para seus eventos há 13 anos. Apesar de todo o seu poder e prestígio, os guerreiros têm de ser cautelosos com a arma secreta do exército dos monstros, então devem entrar nessa confrontação sem um sentimento de já ter vencido. Falando dos nossos heróis, o Guardião Vermelho é o primeiro a aparecer para cumprimentar os fãs frenéticos. Como sempre, o líder da Força Ranger é amigável com todos que buscam um autógrafo ou uma foto. E é a este homem fantástico que todos confiam o futuro da humanidade, enquanto o exército de monstros reúne suas forças na gigantesca fortaleza flutuante. Na entrada do evento, dois apresentadores se aproximam de um menino que caminha pelo corredor em direção ao espetáculo, dizendo-lhe que se está ciente dos riscos, mas ainda assim quer assistir ao show, deve prosseguir por conta própria. O menino olha ao redor para as dezenas de propagandas e anúncios usando a imagem dos guardiões, e acha esse aviso de risco exagerado, porque não houve acidentes envolvendo civis há anos. Apesar disso, a mulher o informa que é protocolo emitir esse aviso, embora o jovem comente que os dois apresentadores parecem muito jovens para estarem na força dos guardiões. O apresentador diz que qualquer um pode se juntar a eles porque os guardiões estão sempre em busca de sangue novo, enquanto entrega a ele um panfleto da organização. O menino olha para o papel com um pouco de ceticismo, e a garota acrescenta que realmente é fácil entrar para a equipe, mas ser como os guardiões é algo completamente diferente. Segurando a mão do jovem, ela diz que no final, depende dele. Com o aviso dado, o jovem começa a subir as escadas e atravessa a passagem subterrânea até chegar ao primeiro distrito de Amanogawa. O público está distraído ao redor do estádio até que o exército de monstros finalmente se materializa dentro da arena com suas forças repugnantes. Na linha de frente estão os lutadores conhecidos como Sombras, liderados pelo temido El Toro Tiger. A multidão vai ao delírio e amaldiçoa os inimigos enquanto joga dezenas de latas neles, até que os heróis do dia chegam para o deleite do público. Cheio de confiança, o Guardião Vermelho anuncia que essa terra pertence aos humanos e que ele não permitirá que esses monstros façam o que quiserem. Então, os Guardiões do Dragão enlouquecem a multidão com sua pose clássica enquanto a luta está prestes a começar. No entanto, eles terão que enfrentar o terrível El Toro, um monstro nascido de todos os rancores coletivos dos tigres neste mundo, que promete punir os habitantes deste planeta como merecem. Para começar, ele fará todos os animais terem listras de tigre e transformará este mundo em um caos absoluto. Enquanto instila medo nos humanos presentes, o tigre monstro ordena que suas sombras ataquem. Um lutador se aproxima de uma mãe com sua filha pequena, mas Suzukiru consegue impedir o pior com seu sabre de luz, e pede a Sakurama que leve os espectadores para um lugar seguro. Com sua fúria, Otoma mostra seu poder e isola os Guardiões Vermelho e Amarelo a vários metros de distância. Confiante, ele pergunta se é tudo o que os Rangers têm a oferecer, enquanto o Vermelho admite que este é o monstro mais forte que já enfrentou. Não querendo ficar para trás, o Verde lança uma rocha gigantesca no inimigo, que não consegue segurar uma pedra desse tamanho e é esmagado pelo Guardião, que se vangloria enquanto sua imagem aparece no Zeppelin do estádio. Apesar disso, El Toro retorna das cinzas rindo, então todos percebem que talvez os Guardiões precisem usar o artefato divino para destruir esse inimigo. Sentindo-se invencível, o monstro inicia sua transformação Toro-Torro e se transforma em uma mini caminhonete Mitsubishi dos anos 90. Para enfrentar todo esse poder, os Rangers se abraçam e formam a linha do meio, reunindo forças para enfrentar de frente uma caminhonete a 69 milhas por hora. Apesar da estratégia brilhante, todos são violentamente lançados pela arena, e a multidão, antes cheia de esperança, começa a temer pela vida de seus heróis. Uma criança grita para os Guardiões do Dragão não desistirem, e o Vermelho anuncia que enquanto houver alguém para proteger, eles se levantarão, não importa quantas vezes. Com isso, o Ranger assume uma postura de ataque e suas sombras recuam com medo ao perceber que o artefato divino será usado. Um dos lutadores sugere que utilizem a estratégia clássica de retornar à fortaleza e se reconstruírem assim que dispararem o detonador do dragão, e outro está ansioso pelo discurso do perdedor. Altoma já está preocupado porque não ensaiou o que dizer ao ser derrotado, mas logo, os guardiões estavam prontos para liberar o sopro do dragão. As sombras entram em pânico, mas o lutador D se cansa de toda essa atuação patética e se posiciona na frente da explosão. Bem no momento crucial da luta, o Guardião Vermelho anuncia os comerciais. Uma hora antes do duelo, os monstros estavam fazendo brainstorming na Fortaleza Flutuante, porque não tinham ideia de qual monstro construir para esta semana. Um deles desiste de tentar e cochila enquanto o rádio anuncia que a batalha está prestes a começar. As sombras ficam de olho para ver se conseguem alguma ideia para montar o monstro, mas nada útil está sendo dito. Pelo contrário, o apresentador diz que os monstros têm uma arma secreta, o que é mentira. Além disso, ela diz que essa batalha já dura 13 anos, mas na realidade, a Fortaleza Flutuante foi destruída no primeiro ano junto com seus líderes. Mas para servirem como atores, as sombras foram poupadas e estão vivas até hoje. Nesse momento, é anunciado que o Guardião Vermelho já chegou ao estádio.
Então, Lutador G bate no peito e assume a responsabilidade de criar o monstro da semana, uma criatura super forte com físico definido. No entanto, o Lutador E diz que ideias abstratas não causam um impacto duradouro, então esse monstro tinha que ter algum tipo de tema. Com esse desacordo, as sombras começam a se desesperar porque estão ficando sem tempo. Então o Lutador L pede aos caras para se acalmarem e desenha um gatinho fofo para enfrentar os Rangers, convencido de que o público iria adorar. No entanto, o Lutador A perde a calma e grita que o monstro tem que fazer as crianças chorarem de medo para gerar comoção quando for derrotado. O artista pensa em criar um leão até que o Lutador D finalmente junta-se à conversa e aconselha que seja criado um tigre, porque, como ouviu, tigres e dragões são culturalmente entendidos como rivais, e isso seria o simbolismo perfeito para confrontar os Guardiões do Dragão. Em resposta, um colega promete puxar o lençol do Lutador D na hora de dormir porque ele já está coberto de razão e espera que o público compre essa ideia de rivalidade mortal, mesmo que eles percam toda semana. Apesar disso, o Lutador D está cansado de toda essa história de derrota combinada e tenta reunir seus companheiros para buscar a vitória dessa vez. Caso contrário, nunca conseguirão completar sua missão. Olhando um para o outro, as outras sombras se perguntam qual missão poderia ser essa, e então D revela que é dominar o mundo, porque mesmo após a morte dos líderes, o objetivo continua o mesmo. No entanto, apesar do discurso inflamado, seus parceiros de crime riem de toda essa motivação tola, enfatizando como isso só poderia ser coisa de D, até que o lutador se rebela contra seus colegas e vai atrás deles. Depois de ver seu colega espancado, o Lutador F pede a D para se acalmar um pouco, ou ele acabará morrendo com essa loucura. No entanto, D ainda está indignado com todo esse conformismo dos Shadows diante de tanta humilhação semanal, mesmo que F acredite que eles perderam o momento em que seus líderes foram derrotados. Agora eles são apenas instrumentos dos Guardiões, e não podem deixar o público descobrir que é tudo apenas um espetáculo, pois essa é a condição do armistício. Indignado, D finge aceitar enquanto os outros se mobilizam para construir um tigre com uma cópia da enciclopédia animal que os Rangers lhes deram. O Lutador Z oferece-se para ser o tigre, então visualiza a enciclopédia para se inspirar e começa a longa transformação no falso chefe. Apesar de parecer uma hiena fisiculturista atropelada por um trator, os lutadores aceitam porque é de última hora. D comenta para F que ele faria muito melhor do que Z, mas ele não está de serviço hoje. Além disso, ele não se ofereceria para ser o chefe apenas para ser ridiculamente derrotado no final. Então, olhando para um enorme cristal girando pelo ar, F relembra que durante o confronto do último domingo, ele viu um pequeno habitante da superfície à sua frente, e em vez de humilhar o Sombra como qualquer um faria com um inimigo, o garoto disse a F para dar o seu melhor. Ao ouvir isso, por mais sem sentido que parecesse, F não se sentiu tão mal. Naquele dia, ele percebeu que não se importa em perder, porque seu papel é entreter o público, mesmo que eles não saibam que tudo é encenado. Com este discurso conformista, ele fica ainda mais irritado e toda essa revolta o leva a se posicionar na frente do disparo dos Rangers. Após a explosão, o locutor anuncia entusiasticamente que o mundo foi salvo pelos Guardiões Dragão mais uma vez. De dentro da fumaça, ele afirma que as sombras são de fato imortais, mas ainda sentem dor e não são meros fantoches para atuar como uma farsa neste show dos Rangers. É a mesma coisa toda semana, então D adoraria trazer um elemento diferente para este espetáculo repetido. Vendo a sombra restante, o Guardião Amarelo comenta que isso não foi combinado, enquanto o Verde enfatiza o quão estúpido esse lutador é por permanecer ali. A Rosa diz à Sombra para voltar à fortaleza, enquanto ainda há tempo, mas D está determinado a acabar com esses jogos falsos. Dentro da cabeça dele, está formando um ataque poderoso e rápido, mas na realidade, está correndo em direção aos inimigos como um idoso bêbado. Diante disso, o Vermelho avança e usa seu charme para dizer que este lutador parece ser um oponente formidável por causa de sua audácia. Nesse momento, D vê a criança que F mencionou antes, e ela estava encorajando o monstro a seguir em frente e dar o seu melhor. Apesar disso, o restante da multidão mantém seu desdém habitual pelas sombras, então ele promete arrancar aquele sorriso do rosto de todos. No entanto, ele é trazido de volta à realidade no instante seguinte quando o Ranger Vermelho diz que este não é o palco onde esse bando de monstros pode brilhar e que eles deveriam se contentar com essa posição de perdedores. Então ele corta o lutador ao meio e os outros guardiões o desintegram com um canhão. Dentro da fortaleza flutuante, F conta 999 derrotas em 999 batalhas e percebe que D ainda não voltou. Um colega comenta que é normal alguém fugir de vez em quando porque não consegue suportar essa realidade. Enquanto isso, D materializa-se novamente em outra parte da cidade, dessa vez resignando-se que os pobres sombras não são nem capazes de serem vilões, mas isso não o faz desistir de acabar com a escravidão de seus pares. Durante o seu discurso, pele humana envolve seu corpo até que ele tome a forma de um menino. E esse menino vai até Suzukiri dizendo que quer ver o campo de batalha de um lugar mais alto. A menina concorda que o estádio oferece uma ótima vista e pergunta o que o menino achou da luta de domingo passado. Ele responde que foi incrível conhecer os guardiões de perto e que um dia quer ser como eles. Portanto, ele considera fazer o teste de recrutamento e enquanto Suzukiri comenta que ele parece animado, D olha para o céu e promete exterminar seus inimigos.
Em breve, é explicado no rádio que a onda de aplausos desencadeou uma onda de poder nas sombras. Por isso, os dragões guardiões são mais necessários do que nunca para manter a Terra segura. As sombras, por sua vez, têm uma história muito mais profunda do que se poderia imaginar. Voltando na história, a luta da humanidade contra os monstros começou quando a Fortaleza Flutuante apareceu, e com seus corpos imortais, os monstros atacaram sem piedade, mas os humanos nunca perderam. Um ano após o início dessa guerra sangrenta, o artefato divino foi criado, e com ele, os monstros finalmente puderam ser destruídos, confirmando a hegemonia humana neste conflito. De volta ao presente, a seleção dos novos guardiões continua a todo vapor, e o Guardião Vermelho tenta motivar os candidatos a completar as 10 voltas restantes ao redor do ginásio. No meio disso, D continua mantendo seu disfarce enquanto se pergunta o que aconteceu com o cabelo daquele cara mais alto. Olhando em volta, D sabe que nenhum desses candidatos tem ideia de que é tudo apenas uma encenação, mas isso não é problema dele. Afinal, seu foco é ir atrás dos 5 Rangers que estavam presentes quando seus mestres foram dizimados naquele dia. Após o teste, o lutador D vai à sede do Guardião do Dragão e pergunta à recepcionista se eles estão presentes, mas ela diz que não. Quando ele estava prestes a perguntar o porquê, Sakurama se aproxima por trás do lutador e diz que está empolgado em ver que o cara veio fazer o teste, então está orgulhoso de ter convidado um novo colega. Logo, Suzukiri também aparece, dizendo que Sakurama ficou animado com a presença do novo amigo, mas isso não garante que o cara passará nos testes. No entanto, Sakurama dá a D um incentivo extra esfregando seu rosto contra o dele em um abraço inconveniente, causando rachaduras no corpo frágil e mal feito do lutador e ameaçando revelar seu disfarce. Assistindo a cena com atenção, Suzukiri dava a impressão de que percebeu algo estranho, mas apenas convida o humano recém-formado para almoçar com eles, e com isso, D pensa que os moradores da superfície são ingênuos demais. Enquanto isso, na Fortaleza Flutuante, os lutadores que se mantiveram firmes no esquema de encenação enfrentam-se em um clássico jogo da velha, até que os Guardiões Vermelhos e Azuis chegam em busca do lutador rebelde. O Vermelho tenta tranquilizar os servos, dizendo que todos são parceiros de verdade, mas o Azul assume um papel mais intimidador, dizendo que o assunto é sério por causa da traição de um dos monstros. O patrulheiro acha que todos podem estar envolvidos, mas um deles explica que o lutador D decidiu agir sozinho. Assim, o Azul ordena que o rebelde apareça, mas eles explicam que D nunca voltou da última luta. Ainda assim, o humano pensa que os outros podem estar encobrindo o dissidente, então ele planeja fazer o lutador à sua frente pagar por isso. Mas o Vermelho afirma que todos os presentes compartilham o mesmo ressentimento pela traição do lutador D, que é o único responsável por tudo isso. Quando o Azul entende, o Vermelho acrescenta que os guardas florestais e os monstros têm sido parceiros por mais de uma década, então eles tomaram medidas de segurança para evitar a recorrência de tais casos. A partir de agora, Arin Hakiro, da terceira patente júnior do Esquadrão Azul, e Shin Tahuri, sênior do mesmo esquadrão, ficarão de vigia dentro da Fortaleza Flutuante. Todos os monstros estão abalados e temerosos com a decisão, mas o lutador C decide rebelar-se contra os tiranos porque a fortaleza é deles, e eles também merecem privacidade. Com isso, o Ranger Azul destrói sua cabeça, que logo se regenera, mas o Guardião avisa que da próxima vez não permitirá que o monstro se recupere. Assim, o lutador A promete evitar mais problemas, e se rende em nome dos outros monstros. Diante disso, o Ranger Vermelho lembra seus subordinados que os fracos devem escutar os fortes e não retaliar. Dessa forma, eles acabam de dar um novo passo em direção à paz mundial, e todos aqueles que se opõem a isso sofrerão as consequências, pagando com suas vidas assim como seus mestres fizeram naquele dia fatídico. Observando de longe, o lutador F decide que não pode agir tão tolamente quanto seu amigo D, e pretende viver na desonra para evitar ser morto. Mas se pergunta se isso é realmente tudo o que pode fazer diante de tanta tirania. Neste intervalo, o lutador D entendeu que era necessário comer com o garfo na mão esquerda e a faca na mão direita, enquanto Suzukiri explica que os Guardiões do Dragão geralmente não ficam no QG, mas em seus respectivos quartos espalhados pela cidade de Amanagawa. Porque, segundo Sakurama, os deveres de um Ranger não se limitam à exterminação de monstros, mas também incluem atividades de limpeza e resolução de conflitos com a polícia, por exemplo. E por essas e outras razões, a população adora tanto os Rangers. Em meio a toda essa aclamação, D comenta que as pessoas vão odiar saber que as lutas sempre foram apenas um teatrozinho, mas logo se arrepende de ter deixado isso escapar na frente dos Rangers. No entanto, Suzukiri pensa que é sobre um vídeo que eles lançaram recentemente na internet desafiando a veracidade das batalhas, então D adota essa narrativa para encobrir seu deslize. Ainda assim, dessa forma ele descobre que os dois não têm ideia sobre a realidade. Neste momento, a mãe e o menino que foram salvos no último evento agradecem aos Rangers pelo ato de bravura, enquanto o garçom serve uma sobremesa por conta da casa. Diante de todo esse reconhecimento, Sakurama comenta, olhando para D, que nem todos entendem a importância desta organização, mas que ele tem orgulho de fazer parte da força dos Rangers. Ele imagina que deve realmente gostar disso, porque conseguir comida boa de graça com todos bajulando você o dia todo não deve ser tão difícil.
Então os Rangers decidem partir para iniciar as tarefas da tarde na sede vermelha, e D grava esse nome na cabeça. Mais tarde, ele chama o garoto para ver a foto que o menino tirou com todos. Observando de perto o rosto de Sakurama, enquanto lembra das palavras do Ranger Vermelho sobre os monstros serem falhas, ele se transforma no garoto de cabelos vermelhos, assustando a criança, mas convencendo o garçom, que acredita que Sakurama está presente. Mais tarde, na sede do Esquadrão Vermelho, ele tenta se adaptar à sua nova pele e não cometer erros. Mantendo a calma, ele precisa convencer a menina a deixá-lo entregar a carta pessoalmente ao Ranger Vermelho, porque então ele pode usar a faca que esconde na sua bolsa. Depois de conseguir pegar a carta, o falso Sakurama espera que Suzukiri se identifique como membro do Esquadrão Amarelo para obter permissão de entrada. Quando o portão se abre, D se pergunta se finalmente encontrará o Ranger Vermelho cara a cara. Ao entrar, ele fica confuso com a multidão de pessoas usando o mesmo uniforme, portanto, ele busca a ajuda de seu parceiro. No entanto, um membro do Esquadrão Vermelho questiona quem é o garoto sem cor lá dentro, enfatizando o fato de que Sakurama é um Ranger independente. D explica que tem assuntos para discutir com o Guardião Vermelho, e o homem afirma ser ele. Então, D se prepara para sacar sua faca, mas Suzukiri estraga o momento ao revelar que o lugar é, na verdade, de Tokita, veterano da terceira esquadra. Tokita responde que isso não muda o fato de que um dia ele assumirá essa posição, e logo comenta que Hibiki Sakurama parece muito estranho hoje. Tentando manter a compostura, D dirige-se ao homem como Tokita-san, embora não seja assim que ele normalmente se refere ao veterano. Antes que o vermelho pudesse explodir, Suzukiri intervém e encerra a discussão, mas se instrui seu parceiro a devolver a carta. Assim, ela entrega a Tokita para ele entregar, dizendo que é uma grande missão para o futuro Guardião Vermelho, e o palhaço fica lisonjeado, convidando a garota para se juntar ao seu esquadrão. Suzukiri menciona que prefere a liberdade no trabalho que os amarelos proporcionam, mas Tokita argumenta que os vermelhos são especialistas em exterminar monstros, e que isso deveria ser o sonho de todo Ranger. Ele então pergunta se Sakurama concorda e D reconhece cada rosto presente de batalhas passadas. Antes que o lutador possa responder, seu parceiro amarelo o chama para ir embora, e o monstro disfarçado consegue sair daquele lugar ameaçador sem ser descoberto. Ao sair da sede, D admira sua concentração naquele momento delicado porque ele sabe que aqueles Rangers são poderosos. Falando nisso, de repente D se depara com um cartaz revelando o nome do Guardião Vermelho, Sausei Akabane. Além disso, o próprio Guardião aparece diante dele e para no corredor ao ouvir seu nome mencionado. Ele não consegue acreditar que um homem tão importante simplesmente passearia vendo uma oportunidade de vingança. Mas mais uma vez, seu companheiro o puxa, pensando que o estranho comportamento do rapaz é idolatria excessiva. Antes de sair, D elogia Akabane pela sua última vitória, mas avisa que nunca se sabe quais truques desprezíveis os monstros podem usar. Tendo dito isso, o Guardião elogia a nova geração de recrutas e parte. Logo depois, Suzukiri comenta com Sakurama que se sentiu inquieta quando ele falou com o Guardião. Enquanto o menino a ignora, ela vai direto ao ponto e pede a faca que ele tem na bolsa. Sem saída, ele tenta justificar ter a faca, mas Suzukiri o interrompe antes de qualquer coisa e revela sua verdadeira identidade. Ele entra em pânico, mas curiosamente, o Ranger afirma ter tentado se proteger do monstro o dia todo, apesar de seus deslizes na sede vermelha, especialmente a ideia terrível de avançar contra o Guardião dentro de sua sede. Dee pergunta quem é essa mulher e ela afirma ser sua inimiga. Com isso, o lutador tenta reagir, mas ela destrói o monstro a cada tentativa dele. Após várias derrotas, ele pede para que se sentem e conversem. Suzukiri então oferece um trabalho conjunto porque ela também quer exterminar todos os Rangers. Nesse momento, o verdadeiro Sakurama chega, avisando sobre um monstro nas proximidades, e D, tendo voltado à sua forma humana a tempo, fica surpreso que os Rangers tenham um problema assim hoje, quando não é domingo. Ao receber a informação, Suzukiri se vira de volta para o monstro, mas ele já desapareceu. Logo, o lutador F decide se rebelar contra o sistema, mas ao enfrentar o Esquadrão Vermelho, ele se lembra de que não faz ideia de como reagir a isso sozinho. Ele luta por espaço na multidão até encontrar seu amigo fugindo dos Rangers, até que Tokita acerta a cabeça do fugitivo e pede ao pequeno peixe para parar de regenerar inutilmente. Depois de dizer isso, F promete voltar ao seu devido lugar, já que não encontrou quem estava procurando. No entanto, Sausei Akabane nunca disse em nenhum momento que o monstro poderia sair impune, e planeja fazer um exemplo do fugitivo com os outros monstros. Usando seu poder de transformação, o Guardião Vermelho assume sua armadura de combate e empunha o artefato divino, lamentando que o monstro não quis ouvir o que ele acabou de dizer na fortaleza flutuante. Assim, o Guardião promete trazer morte verdadeira e definitiva para aquele ser imortal, então invoca a Salamandra Dragão Vermelha através do artefato. Antes de ser morto, o lutador já imaginava que isso aconteceria, afinal, ele é apenas um humilde monstro. Pelo menos agora ele entende por que se rebelou, porque mesmo com os aplausos da multidão no final do dia, os lutadores continuam a ser escória escravizada. Após seu último pensamento, a técnica suprema Yamata no Orochi havia pulverizado o lutador F. Mesmo após a morte, o espírito de F teve a chance de se desculpar com seu amigo D porque ele lutou e perdeu.
No entanto, comparado aos últimos 13 anos de existência sem sentido, hoje ele se sentiu bem até seu último suspiro. Enquanto isso, Dee observa a fumaça da explosão enchendo o ar. Observando a cena da tragédia, Sakurama questiona com medo que tipo de artefato divino é este porque é diferente de qualquer um visto antes. Atento a tudo, Dee recorda-se de há 12 anos quando os Rangers escalaram a fortaleza flutuante para alertar os lutadores de que seus líderes não estão mais vivos. Portanto, eles têm duas opções: continuar lutando até que um Ranger caia ou fazer um acordo para unir forças com eles. Na opinião do Ranger Vermelho, humanos e monstros deveriam unir-se para coexistir. Dee fica irritado com essa lembrança e se afasta sem explicação, então Sakurama o segue para ver o que está acontecendo. Surpreendentemente, o Ranger lamenta a morte do lutador. Se Dee o conhecia, Dee se vira e pergunta sobre o que é essa conversa. Sem cerimônia, Sakurama avisa que os monstros não têm chance, então ele pede a Dee para desistir do que quer que esteja planejando. Dee pergunta como o Ranger descobriu tudo isso, e ele explica que ouviu sua conversa com Suzukiri enquanto se escondia. De acordo com o Ranger, mesmo que a luta continue, a justiça prevalecerá e a derrota do mal virá. Isso enfurece ainda mais o lutador Dee, que quer saber que justiça é essa, onde monstros foram escravizados por 12 anos para atuar em uma farsa tola. E ele promete não desistir de seu objetivo de destruir essa instituição humana corrupta. De repente, Sakurama levanta um papel de admissão e informa a Dee que ele passou no teste de recrutamento, então ele finalmente se tornará um Ranger. De acordo com a filosofia dos Rangers, o mundo é realmente injusto, mas todos nós podemos mudá-lo de dentro para fora, de forma justa e honesta, para criar uma sociedade onde humanos e monstros vivam juntos em paz absoluta. Após seu discurso, o jovem estende a mão para Dee para solidificar essa harmonia, mas ele recusa o aperto de mão e deixa claro que são inimigos. E antes de desaparecer, ele diz que Sakurama não tem perfil para ser Ranger. De qualquer forma, Dee não pode lutar contra o sistema sem ajuda, então ele procura Suzukiri, que imaginou que o monstro voltaria para ela em algum momento. Orgulhosamente, Dee deixa claro que ele só veio para descobrir como derrotar os Rangers e que ele descartará a garota sem hesitar depois. Então, ela mostra que não se abala com essa conversa dura, cortando o monstro com uma faca de cozinha. Além disso, ela ameaça denunciá-lo se ele continuar insistindo em ser tão teimoso e arrogante. Então, quando Dee recua, ela informa que a chave para derrotar os Rangers está nos artefatos divinos. São 5, que são itens de transformação para guardiões dragões, e dão poderes de ilusão ao usuário, capazes de destruir monstros imorais. A força dos Rangers pode parecer forte, mas depende dos 5 melhores membros, e um toque no lugar certo pode desestabilizar toda a estrutura. De qualquer forma, Dee lembra que os guardiões estão sempre bem protegidos, então não é como se pudessem ser pegos desprevenidos enquanto dormem. Por outro lado, Suzukiri ensina que, em um certo momento, os guardiões deixam de lado os artefatos divinos na confrontação de domingo porque não podem levar armas reais para uma apresentação. Dito isso, logo o lutador Dee estava se esforçando para imitar a aparência do Ranger Vermelho, e Suzukiri questiona por que os monstros não fizeram isso antes para espionar os humanos. E como o lutador demora demais, ela pede que ele se transforme em uma cadeira. Com isso, Dee fica estressado e diz para a garota deixá-lo em paz. Então Dee explica que é capaz de imitar seres da superfície, uma habilidade que pode mudar o curso deste conflito. Em pouco tempo, Dee já tinha o rosto de Sousei Akabane e estava invadindo o território inimigo. Com Suzukiri dando instruções pelo fone de ouvido, ele ouve que deve ir para uma escada à direita da passagem. Ele questiona como ela sabe disso, e ela responde que pode ser chamado de intuição feminina. Enquanto a garota evita responder todas as perguntas importantes, Dee pergunta se ela por acaso está com os Rangers, sem entender por que ela está ajudando os monstros, que são sempre ostracizados pela humanidade. Então, ela pergunta de volta se ele já assistiu a algum drama adolescente, onde o clichê é juntar a garota nerd com o rebelde da escola. E mesmo que haja competição no meio do filme, no final, eles sempre acabam juntos. Suzukiri se sente mal, porque os protagonistas sempre vencem, e é por isso que ela quer ajudar os monstros. Essa comparação patética irrita ainda mais Dee, mas a única ajuda que ele tem é esse indivíduo que fala bobagens. Então o acordo é seguir em frente e nada mais. Encontrando Rangers vermelhos de nível mais baixo logo em seguida, Dee nota o prestígio que Akabane tem dentro do regimento e sente um gosto de vitória, já que todos acreditavam que ele era o guardião. No entanto, quando Dee chegou à escada mencionada, um pequeno monstro parece atento aos passos do lutador disfarçado. Ele deve encontrar o artefato divino no final das escadas. No entanto, tudo o que Dee vê é Shun Tokita, surpreso com o rápido retorno do guardião. Dee argumenta que veio usar o artefato para se transformar novamente, então Tokita abre caminho, apesar de sentir o cheiro suspeito de engano. O palhaço comenta que é impressionante o guardião estar disposto a enfrentar aquela ralé toda semana, mas qualquer motivo é suficiente para matar os monstros, e logo Suzukiri tenta manter o lutador focado na missão. Mesmo irritado com os discursos, Dee consegue abrir a porta e encoraja Tokita a manter a mesma mentalidade. Uma vez dentro da sala secreta, ele acha muito irônico que o artefato divino esteja exposto como se fosse uma vassoura no Walmart, então considera isso uma armadilha. Mas, por mais arrogantes que sejam, os Rangers não veem os monstros como uma ameaça, então ele pega a arma enquanto jura fazer os inimigos se arrependerem de sua arrogância.
No entanto, Takita retorna e atira na cabeça do suposto Akabane, atraído pelo cheiro suspeito de um chefe. Ti comenta com o cão farejador que se fosse o verdadeiro vermelho, ele teria morrido. Mas Takita tem um bom argumento. Se fosse o verdadeiro vermelho, ele nunca cairia no ataque surpresa. Sem saída, D ameaça atacar o Ranger, mas ele atira na cabeça do monstro a cada passo que dá, mantendo o lutador sob controle. Apesar da visível superioridade, Takita estremece com o poder regenerativo dessa criatura, mas é precisamente o medo de morrer que cria a necessidade de evoluir, segundo o Ranger. É por isso que os humanos permanecem no topo sem qualquer sinal de ameaça dos monstros patéticos, que até hoje são subjugados como escravos. Atirando sem parar, Takita quase perde o fôlego de satisfação, enquanto D quase perde a cabeça de tanto ter que restaurá-la. Com o lutador abatido, o humano agarra o artefato para transformar aquele monstro em pó. D questiona se qualquer um pode usar esse equipamento, algo que Takita não sabe, mas está disposto a descobrir agora mesmo. Assim, D implora por sua vida, surpreendendo o humano até certo ponto, mas não é apenas um pedido que o lutador tem a oferecer. Mostrando um cinto cheio de dinamite, D convence o Ranger a ter empatia e largar o artefato para uma conversa civilizada. No entanto, como Takita sabe muito bem, monstros não morrem, então detonar um explosivo não transformará D em kamikaze, mas deixará Takita coberto de carne humana. Finalmente, ele acende um fósforo perto do pavio para fazer o Ranger sentir o medo da morte que tanto ama, e quando Takita tenta lutar por sua vida, o lutador acerta um taco de golfe no processador do palhaço, sangrando como qualquer homem até levar um segundo golpe. Continuando sua jornada pelos dutos de ar, Suzukiri elogia a força desconhecida do lutador a cada segundo, como se fosse uma criança após terminar tudo no prato, e D já está farto da atitude arrogante dessa mulher. Pelo menos ele chega ao telhado com o artefato divino conforme planejado, mas algo que estava fora dos planos era a presença do Guardião Vermelho. Então, ele pede que ele fique fora do caminho porque há monstros na arena para ele derrotar. No entanto, Akabane prefere lidar com o monstro à sua frente agora, mas não antes que o lutador D resista com as armas que tem. O Guardião brinca com a resistência ineficaz do monstro, mas D não desiste até levar sua persistência a outro nível, derrubando um enorme reservatório de água com o que parecia ser um braço fora de combate. Lembrando dos bons e velhos dias de beisebol, Akabane acerta um home run na enorme esfera e a envia para o espaço, e com o cano que usa como bastão, arranca o braço do monstro que segurava o artefato. D se joga do prédio para recuperar a arma que pode virar o jogo, mas teve que deixar o braço cair para salvar a chance de vitória. Akabane elogia a persistência do inimigo, mas vê que ele não está nem apto para ser um ator coadjuvante em uma peça de vilão. D pensa que está indo bem demais para ser visto como lixo, mas o Guardião ri e diz que não faz sentido matar um monstro por nada longe das câmeras e do público, então essa luta está valendo tanto a pena. Falando nisso, um helicóptero de uma estação de TV chega à cena para transmitir a perseguição do monstro fugitivo pelo vermelho. E agora que milhões de pessoas estão assistindo a luta, o Ranger pode espancá-lo sem se conter. Para surpresa de todos, Akabane sente as feridas sofridas pelo monstro tigre na semana passada e torna-se vulnerável, até que o resto dos Guardiões Dragão aparece para salvar o dia. Eles perguntam se o Red está bem, mas ele estava apenas atuando para a chegada triunfante de sua equipe. Com todos em posição, Akabane faz o discurso habitual sobre a unidade dos Rangers para salvar a humanidade do mal, enquanto o Yellow se alegra por ser o último monstro antes de ir para casa. A Guardiã Rosa questiona se é o mesmo lutador da semana passada se rebelando novamente, e embora o Vermelho não tenha certeza porque todos parecem iguais, ele decide matar o inimigo apenas por precaução com o artefato divino. No entanto, os outros Rangers acham que recorrer a essa arma todas as vezes está ficando repetitivo, e finalmente o Verde tem uma ideia diferente para o final do show, oferecendo capturar o oponente porque seria um desperdício eliminar um talento tão grande. Os apresentadores transmitem a surpresa com entusiasmo, mas quando o monstro recusa a proposta imediatamente, o Vermelho também não hesita em ordenar a morte do oponente. Finalmente, o Ranger Azul ativa o artefato e transforma D em uma bola de ar que flutua com o vento. Enquanto ele voa pelo ar, D lembra-se de seu camarada, F, curvando-se aos Rangers e, portanto, grita que Akabane pelo menos se lembrará dele. Mas o Guardião responde que não e estoura o balão com um estalar de dedos, enquanto posa em vitória ao lado do restante dos Guardiões do Dragão. Com o fim da luta, o líder dos Guardiões vai buscar o artefato enquanto reflete que realmente precisa variar um pouco nos finais dos shows. De repente, quando estava prestes a recuperar sua arma mortal, Akabane descobre que era, na verdade, o braço do monstro disfarçado. Enquanto isso, com o artefato divino em mãos, Suzukiri lamenta a morte do bravo D, mas promete que nada disso será em vão, pois agora restam apenas 4 artefatos para o fim da farsa dos Rangers. Após todo este evento, na sede da Força dos Rangers, os Guardiões se reúnem no Salão Sagrado de Banquetes, cada um com seus representantes juniores, Himura do Vermelho, Izone do Azul, Hisui do Verde e Nadeshiko do Rosa.
A Guardiã Rosa se pergunta quando foi o último banquete sagrado, mencionando não apenas a presença dos veteranos do primeiro ano, mas também dos novatos. Consequentemente, todos planejam uma troca de membros. De repente, o último participante, a novata Amarela, Yumeko Suzukiri, entra na sala. Azul repreende Amarela por não ter ensinado sua parceira a pedir desculpas quando está atrasada. Então Suzukiri retruca que Azul se comporta como um adolescente na puberdade por causa de sua companheira atual. Azul fica com raiva e se levanta para exigir uma atitude diferente da mulher, mas Izone dá uma cabeçada no chefe e reprova sua maneira rude de tratar os outros. O chefe agora se volta contra seu subordinado até que o mascote da força de guarda, Drag, aparece, questionando por que todos estão brigando com seus próprios amigos. Mas Azul não está interessado nessa conversa agora. Finalmente, Saji Akabane, o Guardião Vermelho, afirma sua autoridade e ordena que o caos pare. Em seguida, ele pergunta a Suzukiri qual é o procedimento quando fazem algo errado. Fervendo de raiva por dentro, o novato amarelo pede desculpas por estar atrasado, e então o líder inicia os trabalhos revelando que ele cometeu um erro. Os outros guardiões trocam olhares desconcertados, então Akabane explica que seu artefato divino foi roubado. Himura, seu subordinado, questiona se isso é realmente verdade. Então o chefe revela que o lutador que ele matou esta manhã deve tê-lo pegado. O Verde menciona que até esqueceu que os lutadores poderiam trair os guardiões após 13 anos trabalhando juntos. Os membros se perguntam onde o lutador poderia ter escondido, enquanto Suzukiri considera que talvez ele tenha dado a alguém. De qualquer forma, o Vermelho promete trazer o martelo da justiça sobre o infrator assim que começarem a trabalhar com os lutadores novamente. Mas seu novato questiona a posição do veterano após um erro tão estúpido e sério. A Guardiã Rosa tenta intervir, mas Himura mantém sua postura ofensiva, afirmando que os artefatos são o pilar dos Rangers. Então Akabane deveria renunciar diante de uma falha tão absurda. Apenas observando, Suzukiri acha engraçado o quanto aquele novato é tolo, especialmente porque foi ele quem vazou informações sobre o artefato divino. Para a surpresa de todos, Akabane concorda com seu Júnior sobre renunciar, afirmando que devido ao senso de justiça e esforço de Himura, ele deveria herdar essa posição. Orgulhoso de si mesmo, Himura declara-se pronto para assumir essa responsabilidade, prometendo trazer justiça com todas as suas forças. Dito isso, Akabane pressiona o garoto contra a parede pelo pescoço, perguntando que tipo de força é essa. E antes que Red dê o golpe final no novato, Green tenta sem sucesso detê-lo. Logo, Akabane convida todos a voltarem a comer assim que o problema for resolvido. Enquanto isso, Azul revela a Izone que algo o está incomodando. Então, cenas da morte de Dei vêm à tona, onde Sakurama apostou na explosão que o lutador sofreu para agir. Analisando o caso com Hikaru, Blue acredita que no pior cenário, o lutador sobreviveu e levou o artefato. Se for esse o caso, duas coisas podem ter acontecido. Ou ele foi atraído de volta à fortaleza flutuante, ou o vento levou o monstro para outro lugar. Portanto, Blue começará procurando na fortaleza, enquanto Hikaru calcula a direção do vento e rastreia o fugitivo. Enquanto isso, Dei tenta se recuperar após ser violentamente explodido. Mesmo depois de ser salvo pelos explosivos de Suzukiri, o artefato divino mostra seu poder ao impedir que a barriga do lutador se regenere. No entanto, mesmo diante das dificuldades, em nenhum momento ele considera desistir de seu plano de conquistar o mundo para sua raça. Vendo Dei rastejando pela floresta, Sakurama o carrega para um lugar seguro e afirma estar disposto a ajudar em sua causa. Ele não acredita nele e tenta socar o guarda florestal, mas a lesão no estômago impede o monstro de qualquer reação eficaz. Então, Sakurama mostra um kit de primeiros socorros, mas como o manual de instruções envolve decapitação no processo, ele grita que não está desesperado o suficiente para aceitar a ajuda de um guarda florestal. Com isso dito, ele tenta resolver sozinho, transferindo parte de seu braço para fechar a barriga. E após ser repreendido por olhar as partes mais delicadas do corpo do monstro, o humano fica fascinado por essa capacidade surreal, enquanto D demonstra que seu talento vai muito além disso ao imitar um gato em seu próprio braço. Relinchando, o lutador diz ao garoto para fazer um pedido, então Sakurama pede para ele imitar seu rosto, e em seguida pede uma réplica de uma máscara de lutador para fingir ser um. Ele se ofende com isso e questiona se o humano pode suportar ser explodido e andar por aí, mas parece que Sakurama não pode fazer isso. Então o garoto tira a máscara e revela que na verdade quer aprender mais sobre os monstros porque desde criança ele se comprometeu a fazer a coisa certa, como quando salvou um gatinho das garras de um corvo. No entanto, seu pai lhe ensinou naquela época que os corvos também precisam comer, e suas vidas são preciosas também. Foi esse senso de justiça que Hibiki Sakurama sempre admirou em seus pais e procurou replicar à medida que crescia. 13 anos atrás, quando a fortaleza flutuante apareceu nos céus de Yamanogawa, Hibiki perguntou a seu pai se eles irão morrer, mas seus pais responderam que tudo é um presente de Deus e que esses alienígenas podem ter vindo para corrigir os hábitos da humanidade que consomem a terra por ganância. Mas aqueles que vivem uma vida justa não devem temer. Naquela noite, Sakurama assistiria ao treinamento noturno de sua irmã mais velha, porque sua missão é proteger aqueles que são preciosos para ele, não importa a força do inimigo. A irmã enfatiza que essa é a frase do Guardião Vermelho, e que seus pais não os deixam assistir ao evento porque é violento.
À luz disso, ela ficou surpresa com a pequena rebelião do garoto, pois ele geralmente acredita em tudo o que seu pai diz. E de fato, mesmo com suas contradições, Sakurama nunca deixou de acreditar que seus pais estavam certos sobre tudo. Um dia, quando o menino estava assistindo aos Guardiões, seu pai desligou a TV pensando que eles eram um bando de selvagens que provocaram essa guerra contra os monstros com suas armas e hostilidade. Como ele não duvidava da moralidade dos pais, o pequeno Hibiki aceitou o que eles disseram sem questionar. Então, um dia, Deus desceu à igreja de seus pais, e em sua crença, esse foi o sinal de que suas orações finalmente haviam sido respondidas, e a salvação estava a caminho. Apesar disso, sua irmã tentou impedir o garoto de entrar no salão de culto durante a assembleia, e pouco depois, uma explosão fez a sala inteira voar. Quando Hibiki foi ver o que havia acontecido, todos os fiéis estavam mortos em frente a um monstro disfarçado de Deus, que prometeu salvação àqueles que demonstrassem fé nele. Naquele momento, o monstro causou outra explosão na sala e o pequeno Hibiki conseguiu escapar da morte mais uma vez, mas sua irmã acabou presa sob os escombros. O falso deus pediu perdão pelo sofrimento que causou a garota, e então prometeu acabar com a dor dela. Enquanto isso, Hibiki tentou imitar seu maior ídolo, o Guardião Vermelho, para salvar sua irmãzinha, mas no final, todos sabemos que não havia muita esperança. Depois que Sakurama anunciou o fim da história, Dê reclamou que essa história demorou mais do que a trilogia de O Senhor dos Anéis, e que já teria vazado se ele não tivesse se machucado. O jovem pediu desculpas e perguntou o nome real do lutador, que afirmou que só revelaria sua identidade por cima de seu cadáver, lembrando-o de que massacrou aquele palhaço falso chamado Tokita. Sakurama ficou impressionado e mencionou que ele era o veterano do 3º Esquadrão, simplesmente o 5º membro mais forte do Esquadrão Vermelho. Ao ouvir isso, o lutador se encheu de vaidade, enquanto o humano reconheceu que tinha subestimado o monstro, e os dois entraram em uma espiral de admiração frenética pela façanha surpreendente. Até que no auge da euforia, a declaração final do monstro foi que ele, o poderoso lutador D, derrotaria a humanidade. Assim, Sakurama anotou o nome do lutador em seu caderno e pediu desculpas pelo erro, mas disse que faria de novo se isso significasse parar esta guerra sem sentido. Em seguida, ele ia pedir um favor ao monstro, mas Hikaru se aproximou da cena, implorando que o maldito monstro aparecesse logo, porque ele não aguentava mais ficar coberto de folhas. Logo, Sakurama se apresentou como um ranger independente e informou que havia sequestrado um lutador. Levando o ranger do Esquadrão Azul para o canto oposto de D, Sakurama passou o máximo de tempo possível enrolando Hikaru, fazendo curvas erradas de propósito. Mas o ranger da foice mostrou que não toleraria mais erros desse tipo. De repente, o próprio D apareceu na frente de seu perseguidor e perguntou se ele era veterano, já que era da 3ª Esquadra. E assim que Hikaru explicou que ele estava um nível abaixo, percebeu que seria fácil acabar com ele. Então chamou os 3 lá embaixo para um confronto. Hikaru questionou quem eram esses 3, então ele apontou para trás e atacou de surpresa quando o ranger se virou para olhar. Com o golpe que recebeu, o ranger ficou ferido por ter sido enganado e começou a chorar, mencionando que Tokita foi morto por causa de um truque tão sujo. Portanto, ele ativou sua réplica do artefato divino, o dragão azul Leviatã. Quando percebeu que essas réplicas também podiam matar um monstro, ele fugiu de lá sem olhar para trás. Hikaru lançou os projéteis do artefato enquanto tentava escapar mesmo ferido, furioso com Suzukiri por não ter contado sobre essa arma nas mãos dos novatos. De qualquer forma, ele percebeu que teria que se livrar disso sozinho. Mas o campo de batalha não era favorável, pois o inimigo devastou tudo ao redor com aquela arma sinistra. No entanto, o lutador aproveitou um momento de distração do oponente para roubar seu artefato divino. Mas ao se preparar para usar o equipamento, ele queimou a mão do monstro e o forçou a soltar. Hikaru explicou que pegou esse poder emprestado do Azul, e que o poder desse laço é o que o faz lutar tão bem. Sempre podendo contar com os veteranos e novatos do seu esquadrão, Hikaru afirmou que a união é força enquanto se derretia junto com sua foice. No entanto, longe desse discurso pobre, ele correu como nunca para salvar sua vida até encontrar Sakurama no caminho, e depois de algum tempo, ele a fez refém para exigir o artefato divino de Hikaru. Hikaru considerou que eles poderiam ter trocado identidades com a habilidade do monstro. Mas como ele não sabia a verdade, tentou a única maneira de descobrir, aproximando-se com a réplica na mão. Sakurama avisou que havia pedido ajuda ao quartel-general, então eles só precisavam aguentar um pouco até a ajuda chegar. E Hikaru sabia que não seria bem visto sacrificar um ranger para derrotar um monstro, então hesitou enquanto seu corpo inteiro derretia. Logo, ele decidiu deixar o artefato para trás, então D se aproximou lentamente até jogar Sakurama de lado e tentar pegar a arma, mas o ranger da Esquadra Azul o impediu com sua massa corporal derretida e fervente, só para então correr em direção à sua réplica. No mesmo instante, D usou seu próprio braço direito para emboscar e atrasar o garoto, e quando ele finalmente se aproximou da arma, Sakurama a recuperou para si. Então, ele cortou o pescoço de D e terminou a luta, mas seu braço direito estava se regenerando como o de um monstro. Finalmente, o suposto Sakurama agradeceu ao seu colega ranger pela ajuda e declarou que esse é o verdadeiro poder do vínculo que ele estava procurando, emocionando Hikaru.
No final do penhasco, o verdadeiro Sakurama gradualmente recuperou sua forma enquanto comemorava que tudo tinha corrido bem. Antes de ser resgatado por um helicóptero, ele formou a conspiração com o monstro que resultaria nessa estratégia louca. Em primeiro lugar, ele cortou o próprio braço, e depois pediu a D para seguir seu plano à risca se quisesse sobreviver. Então o lutador afirmou que destruiria a força dos Rangers primeiro, enquanto Sakurama respondeu que consertaria a força dos Rangers antes disso. Enquanto isso, Nadeshiko informa Suzukiri que as equipes rosa e verde vão falar mal do Guardião Vermelho e depois dar uma festa, então ele convida o representante da equipe amarela. No entanto, Suzukiri responde que dessa vez vai recusar, pois vai assistir ao programa de TV que gravou. Dito isso, quando a Ranger Rosa passa, Suzukiri comenta que a presença dela é inútil ali, e que na verdade a Rosa quer Sakurama. Em resposta, a Rosa avisa que se Suzukiri quiser subir de nível, deve ser menos rude. De volta a Sakurama, o Ranger independente deseja sorte a D, que vai ocupar seu lugar na sociedade. Ao mesmo tempo, o lutador espera que o humano não morra sem rumo por aí, e o envolva em problemas. Ao retornar de sua viagem, ele reflete sobre como abandonou escolhas e quase perdeu a vida, mas ainda não sabe quem deveria derrotar. Quando ele começa sua vida como Sakurama, ele passa a noite no quarto do homem e nota como o lugar é barulhento. Seu disfarce estava perfeito, mas ainda causava dor ao monstro. Talvez seja a cicatriz deixada pelo disparo do artefato. Então D se lembra de Sakurama dizendo que um monstro os atacou, e que ele e sua irmã deveriam ter morrido com seus pais naquele dia. No entanto, o Guardião Azul salvou os dois e os criou depois de se aposentar como um verdadeiro herói. Essa admiração incentivou a entrada de Hikari na força dos guardas. Com isso dito, D comenta sarcasticamente que, no final, um humano descobriu que era tudo apenas uma simples atuação. De fato, Sakurama queria contar tudo quando descobriu, mas quando marcou uma coletiva de imprensa, foi atacado por agressores desconhecidos. Por causa desse evento, Sakurama não sabe até que ponto os Rangers estão dispostos a manter seus segredos, e ele acredita que sua irmã pode estar em perigo se continuar investigando. Independentemente disso, um homem está disposto a sacrificar tudo em busca desse objetivo. Então, até lá, o lutador D precisa assumir seu lugar na sociedade humana. D comenta que acabar com uma guerra é simples porque só requer derrotar os inimigos. Como seu líder costumava dizer, os monstros não têm direito a uma vida plena, então devem recuperar o planeta Terra e viver livremente. Pelo menos é a única maneira que D conhece para enfrentar esta situação. Sakurama pergunta o que o monstro pretende fazer depois de derrotar os Rangers e alcançar essa chamada liberdade. Mas a dura verdade é que o lutador não se importa com o que vem depois, porque seu foco total está em derrotar os Guardiões do Dragão junto com os Rangers. Tentando se adaptar à sua nova rotina cheia de gadgets que ele nunca viu antes, o monstro levanta um notebook na tentativa de descobrir o que é aquele barulho dentro do dispositivo. De repente, alguém bate forte na porta, assustando D, que solta o dispositivo, quebrando-o. Nesse momento, ele se lembra que Sakurama havia descrito seu relacionamento com todos os seus colegas em um computador na sala. Então D vê que tudo foi por água abaixo. Para tentar recuperar os dados, ele implora a um Ranger para consertar seu computador. O Ranger concorda, mas avisa que esse tipo de reparo não é sua especialidade. Para insistir um pouco mais, o falso Sakurama pede ao cara para verificar o barulho em seu quarto, e desta vez, o Azul pede um favor em troca, entregando algumas identidades para o outro distribuir entre os Rangers independentes. Saindo do escritório do colega, D acha que ele é bom demais para um Ranger, então decide aniquilá-lo por último durante a Revolução. De repente, outro colega chega parabenizando Sakurama pelo bom trabalho, e ele rapidamente verifica as identidades e vê que é Yamato. D pergunta a Yamato quando podem sair dali, mas o outro explica que é impossível quando o treinamento começa, então é bom se acostumar com a vida subterrânea. Surpreso, D pede para analisar o layout do lugar e descobre que está alojado em um ninho de dragão branco. Ele pergunta como encontrar o Guardião do Dragão, então Yamato explica que a única alternativa para um guardião independente é vencer lutas, sobreviver e ser escolhido por um dos 5 esquadrões. Ao ouvir isso, D fica chateado, pensando que Sakurama o colocou em uma posição terrível, muito distante de seu objetivo. Enquanto isso, Yamato continua dizendo que também sonhava em ser um Ranger, talvez até um guardião, e ser elogiado pelas garotas. No entanto, as pessoas preferiram a Kabane e destruíram seu sonho em pedaços. Sem prestar muita atenção ao drama de seu colega, D se pergunta se todos os aprendizes são assim. Então, o Ranger chama o suposto Sakurama para a cafeteria onde os outros estarão. Lá embaixo, ele tenta entregar o documento de Angelica e Yukino, mas a garota está estressada e descarta qualquer interação. Do outro lado disso aí, rendendo que com desse